Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com você que está nos assistindo pela internet também. Prepare o seu coração, abra o seu coração para receber nessa noite, porque nós estamos falando de guerra. Quem está em guerra não dorme, não cochila. Quem está em guerra está atento, está vigilante, não é? Eu fico imaginando o pessoal que serve exército, que tem que fazer plantão, que tem que ficar, né, na expectativa de madrugada, a noite inteira, vigilante, né, sendo treinado. E é assim que nós precisamos viver nos dias de hoje. Estarmos atentos, vigilantes a tudo que está acontecendo à nossa volta, nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Amém? Quem estava aqui no último domingo, nós tivemos uma palavra sobre a última semana. Amém? Quem lembra? Quem está estudando Daniel aí? Tem gente que ontem conversou comigo que ele nem dormiu, não dormiu direito. De tanta coisa que ficou pensando, né? Mas a gente precisa mesmo conhecer, saber a verdade, os próximos passos, se aprofundar na palavra de Deus, para a gente não ser pego de surpresa. Amém? Então eu quero te incentivar, leia Daniel, leia do início ao fim, com calma, com profundidade, que Deus fale ao seu coração, amém? Mas hoje nós vamos falar muito de Daniel, não. Eu queria só introduzir essa mensagem hoje, que é uma continuação do assunto que nós estamos tratando sobre a guerra, amém? Nós vamos falar hoje sobre como trazer o reino de Deus através da oração. Vocês vão lembrar que domingo nós falamos que uma das ordens que Jesus deixou na oração do Pai Nosso era o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, dentro da oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida e famosa no mundo, tem essa declaração, querido, porque é algo importantíssimo. Nós precisamos desejar e amar e clamar para que o reino de Deus venha sobre a terra, amém? Então, Mateus capítulo 6, de 6 a 9, a gente vai ver lá essa declaração, a gente vai ver lá essa oração de Jesus. Ele disse assim, no versículo 6 em diante, eu vou ler uma outra parte hoje. Ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Vou até aqui só, você pode continuar depois lendo a oração toda, mas para reforçar para você a importância de orar, queridos. Nós precisamos clamar. Nós temos uma autoridade dada por Deus para atrair o reino de Deus na terra. Você acredita nisso? Você sabe qual é a sua posição em Cristo? Nós precisamos saber. O reino de Deus não virá através de violência, através de rebeliões, de revoltas, de uma força humana, na força do nosso braço ou na nossa inteligência. O reino de Deus vem na terra por meio da oração, da declaração. Jesus diz que tudo que ligarmos na terra é ligado no céu. Então é a nossa conexão do céu com a terra. Nós precisamos entender isso, não é na nossa força. Eu queria que você lembrasse o que está escrito no livro de Daniel capítulo 2, é o único versículo que nós vamos ler em Daniel hoje. Daniel 2, 34. Quando ele se refere à visão, o sonho da estátua,
Abriu aí na sua Bíblia? Daniel 2. 34, o que diz? Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Está escrito aí na sua Bíblia? Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então nós falamos que essa pedra que Daniel viu, que na verdade Nabucodonosor viu, Daniel está explicando, essa pedra é Jesus. Essa pedra é o nosso rei que virá, que o Senhor enviará novamente para tomar posse do reino nesse mundo. E o que ele está dizendo, que não, essa pedra não foi cortada com a ajuda de mãos humanas. Amém? Então isso mostra o que para nós? Que não é a nossa capacidade, não é a nossa força que vai implantar o reino de Deus na terra. É o Senhor que vai enviar. Então nos resta o que, querido? Pedir, clamar, declarar, profetizar que venha o reino de Deus sobre a terra. Amém? Quando a gente exerce a autoridade, Deus faz. Então o que a gente vai falar nessa noite, querido? Quem são as pessoas que têm as orações respondidas? Oração tem tudo a ver com autoridade. Guarda isso no seu coração. Como que uma oração é respondida? Quando ela é feita com autoridade, por alguém que entende da autoridade, que fala com autoridade. Como você acha que uma pessoa adquire autoridade no reino de Deus? É por promoção? É por indicação de alguém? É porque alguém acha que a pessoa é boa, é melhor que as outras? Não. Preste atenção numa coisa. Quanto mais próximo de Deus você for, mais autoridade você tem. Então, autoridade tem a ver com a minha proximidade de Deus. Quanto mais longe eu estou, mais distante eu estou de Deus, menos autoridade eu tenho. O Senhor nos acrescenta em autoridade à medida do nosso relacionamento com Ele. A nossa busca, a nossa intimidade, nossa conversa, nosso diálogo com Ele. Ele vai acrescentando autoridade. Você entende isso? Então, eu queria falar para vocês algumas pessoas, alguns tipos de pessoas que oram e às vezes não têm oração respondida. Outras oram e parece que o céu abre, que tem resposta mais rápido. Não é porque Deus prefere um ao outro. Não é porque Deus tem pesos e medidas diferentes. No mundo espiritual tudo funciona por princípios de autoridade, de fé. Amém? Você entende isso? Então eu queria que você prestasse muita atenção agora. Eu vou falar 7 tipos diferentes aqui. Eu queria que o Espírito Santo falasse com você e abrisse seu entendimento nessa noite. Primeiro tipo de pessoa, pessoas que estão muito longe de Deus, muito mesmo. Quem são essas pessoas? Os blasfemos, os rebeldes, ímpios, endemoniados, ou até mesmo filhos pródigos. Olha que coisa forte. Então, quanto maior o domínio das trevas, quanto maior a influência do pecado na vida de uma pessoa, mais distante ela está de Deus. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, esconde o seu rosto, para que Ele não possa nos ver. É um negócio muito forte. Então, são aquelas pessoas que estão entregues ao pecado. E por que eu citei o filho pródigo? Se você ler a passagem do filho pródigo, você vai perceber que ele abandona a sua casa, ele deixa o seu pai, vai viver a sua própria vida, sim ou não? Toma a herança do pai, gasta tudo o que tem, e no final ali da sua trajetória, ele tem menos valor do que os porcos. Que forte. Por que, pastora, menos valor que os porcos?
Porque no texto diz que ele desejou comer a comida que os porcos comiam, as bolotas, e não podia. Então você acha que esse filho pródigo tinha autoridade ou não tinha autoridade? Ele até tinha, ele até teve, mas ele perdeu por causa da sua escolha, por causa do pecado. O pecado rouba autoridade. Por isso que o diabo investe, tenta contra a sua vida, para que você peque, você viva em pecado, porque assim ele sabe que a sua autoridade é muito pequena em Deus. O efeito, o poder que tem na sua vida é baixo, é pouco, por causa dessa interferência. Você está entendendo? Então são níveis que eu quero te mostrar. Outro nível são aquelas pessoas que sabem as coisas de Deus, mas preferem o pecado. Então, uma coisa é a pessoa não saber, uma coisa é a pessoa ignorar o que é o pecado, o que agrada ou não ao Senhor, o que está escrito na sua palavra, não é verdade? Agora, aquele que sabe as coisas de Deus, mas escolhe viver no pecado, ou então não se acha capaz de vencer as tentações, o diabo ou o pecado, está muito longe de Deus. Que coisa forte, querido. Porque não basta a gente conhecer, saber a palavra, conhecer a palavra não é suficiente. Eu preciso crer nela. Eu preciso praticar aquilo que o Senhor me ensina. Sim ou não? Quando eu pratico, a minha autoridade aumenta, a minha força aumenta, porque eu estou obedecendo a palavra de Deus. Agora, se eu conheço e não faço, e eu conheço a palavra que diz que nós podemos vencer, sim ou não? A sua Bíblia diz que você pode vencer o pecado? Sim ou não? A sua Bíblia diz que você pode vencer o diabo? Sim ou não? Sim. Em Cristo Jesus nós podemos vencer. Porém, se você não acredita nisso, você está ofendendo o coração de Deus. Você não está crendo naquilo que Ele declarou sobre a sua vida. Isso nos afasta do Senhor. Amém? Você está entendendo? Nós precisamos querer, todos os dias desejar que essa palavra faça parte da nossa vida. Não somente seja uma teoria. Amém? Outro nível de pessoa que também está longe de Deus. Meu Deus, daqui a pouco eu chego no que está perto, tá, gente? Em nome de Jesus. Vamos chegar lá. Mas outro tipo de pessoa que está longe. Aquelas que não sabem nada da sua palavra. Vivem inconscientes sobre o pecado. Querido, isso tem milhares de pessoas no mundo assim. Que vivem naturalmente, percebem todas as coisas que acontecem no mundo, o mal, mas muitas vezes não conseguem discernir o que é pecado, o que não é. Ela não sabe o que é pecado, o que não é. Não conhece a palavra de Deus, não recebeu a revelação. Essa pessoa está longe ou está perto? Está longe de Deus. Nessa frente a gente vai entender o que a gente precisa fazer. Agora tem algo muito forte. Não sou eu que estou dizendo. Na carta de 2 Pedro, ele diz que os cães, tem pessoas que são como os cães. Por quê? Porque querem a Deus, deixam o pecado, mas voltam constantemente ao seu vômito. É uma palavra muito forte. Está na carta de 2 Pedro, capítulo 2. Ele fala isso, que aquele que um dia conheceu a Cristo, acreditou na sua palavra, no sacrifício da cruz, viveu em Cristo e volta atrás e passa a se alimentar novamente daquilo que já tinha deixado. O vômito aqui representa tudo aquilo que é impuro, que saiu dele, não é? Tudo aquilo que não serve, que era mal, saiu, e o cão volta. Depois de pôr para fora, ele volta ao vômito. É muito forte isso, querido. Então ele está comparando essa pessoa a um cão, como os cães. Está longe de Deus, não é verdade? Se afastou de Deus. Outro tipo, tem pessoas que são fracas mesmo, odeiam o pecado,
sabem que o pecado é ruim, que faz mal, prejudica a sua vida, mas não conseguem vencer o pecado. Aquela pessoa que vive tropeçando, vive dizendo, compartilhando que caiu no mesmo erro, que caiu na mesma prática, não conseguiu vencer, superar aquele gigante, né, que perseguia a sua vida. Queridos, todos nós temos áreas de fraqueza na nossa história, na nossa vida. Mas quando a gente aceita Jesus, começa a viver uma nova vida, a gente tem que lutar para vencer essas áreas, amém? A gente tropeça muitas vezes, sim, mas a pessoa que constantemente tropeça, ela tem uma fraqueza que não foi superada ainda. E essa pessoa não consegue permanecer muito perto de Deus. Sabe aquela coisa? Ela está sempre indo e voltando. Uma hora ela se achega, mas aí ela peca de novo, ela se afasta de Deus. Ela se achega e aí ela sente tentada novamente, cai novamente, aí ela se afasta de Deus. Sabe aquela síndrome de Adão? Adão pecou, a primeira atitude que ele teve foi o quê? Teve medo. Se envergonhou e se escondeu de Deus. Quantas pessoas, quando cometem pecados, se sentem tão envergonhadas, tão tristes até pelo pecado e se afastam completamente do Senhor. Não é isso que Deus quer para nós, querido. Ele quer que o temor que você tem dele o atraia. Você seja atraído para os seus pés. Que a gente se lance aos pés dele, como nós cantamos aqui, para receber a cura, para receber o renovo, para ser fortalecido e não se afastar. Nunca foi a vontade de Deus que o homem se afastasse dele. Amém? Você entende isso? Como que você vive? Como que é a sua vida com Deus? Agora, outro tipo de pessoa é o seguinte, que tem orações respondidas. O crente normal, conhece o crente normal? Vou explicar o que é o crente normal. Crente normal é aquele que busca Deus, ele crucifica a sua carne, ele luta contra a sua carne, ele se arrepende quando ele cai, ele sabe qual é o caminho do conserto, ele acredita no poder de Deus, mas ele não conhece a sua posição em Cristo. Ele se sente o pior de tudo. Ele se sente um indigno. Ele não guerreia, ele não luta, ele não enfrenta, ele não confronta aquilo que está atacando ele, que está tentando ele. Ele não se levanta como um soldado, como um guerreiro, uma posição de autoridade para vencer aquela batalha que ele está enfrentando. Então a gente vê que é uma pessoa que tem a fé firmada, mas falta alguma coisa. Você está entendendo? Eu sei se alguma vez na sua vida você sentiu assim. Talvez está faltando você aprender mais a usar a sua autoridade, usar as armas espirituais que o Senhor te deu. A Bíblia fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, nós sofismas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, Deus já nos deu. Tem muito crente normal, querido, que não pega nas suas armas. Tem muito crente normal, passivo, diante da realidade espiritual, que o medo muitas vezes controla a sua vida. Muitas vezes eu vejo, Deus me livre, não consigo orar de madrugada de jeito nenhum, morro de medo. Porque vai que aparece um demônio, vai que uma coisa acontece, não é verdade? A gente precisa desenvolver, queridos, saber quem nós somos em Cristo Jesus. A Bíblia fala em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então tem uma posição de autoridade, tem um lugar que é seu na região celestial. Eu te pergunto, você está assentado? Se ocupou o seu lugar, já o seu lugar está vago? Uma vez nós ouvimos uma ministração muito forte, que dizia o seguinte: se você
não usar as armas que você tem, presta atenção, em Deus, o inimigo vem, toma suas armas e usa elas contra você. Porque ele não tem vergonha e medo de roubar nada de nós, não. Se a gente não usa, se a gente deixa enferrujar, se a gente deixa de lado as armas que o Senhor nos deu, o inimigo toma das nossas mãos. Você está entendendo? É uma guerra. É uma batalha que a gente enfrenta diariamente. E por último, tem mais um, além do crente normal. O que tem, querido? Aquele que é um com Deus. Aquela pessoa que está em unidade, em comunhão plena com Deus. Ele sabe que é um espírito com Deus. É a noiva. Tem comunhão plena com Ele, tem intimidade com Ele. Tem um relacionamento de amor. Vive cada dia pensando em agradar a Deus. Procurando discernir o que Deus está fazendo, o que Deus quer que Ele faça. E não tem medo de exercer a autoridade que foi confiada pelo Senhor. Então, onde está o segredo da autoridade? Fala assim comigo: unidade. Unidade. Ser um com Deus. Não é só ser um com a igreja que eu quero dizer, querida. Ser um com Deus. É ter uma ligação profunda, uma comunhão plena com Ele. Saber o que Deus está querendo. Procurar ouvir a sua voz, o que Ele está direcionando. Você anseia isso? Quando você sai da sua casa, todos os dias de manhã, quando você retorna para sua casa, você vai descansar, você se ocupa em pensar e ouvir o que Deus está fazendo. Pensa, Senhor, o que o Senhor vai fazer hoje? Eu quero me juntar a Ti. Eu quero fazer junto contigo. O Espírito Santo, querido, Ele é o nosso consolador, sim. Mas Ele não é o nosso servo. Não sei se você entende. Nós é que seguimos aquilo que o Espírito está fazendo. E não o Espírito de Deus que é obrigado a seguir aquilo que eu quero que Ele faça. Você está entendendo ou não? Querer estar onde Deus está. Querer fazer o que Deus está fazendo. Obedecê-lo. Amém? Deixa eu contar para vocês a minha experiência. Hoje eu sou diretora de uma escola de educação infantil. Nunca imaginei na minha vida que ocuparia essa função. Não é minha formação, né, de nível superior, me formei em Direito. Não tinha esse sonho, né, em mim, né, desde o início da minha trajetória com Deus, mas chegou um momento da minha vida que Deus descortinou esse projeto, revelou um projeto, entregou um projeto para que eu fizesse parte dele. Não é que Deus faz parte do meu projeto, eu que faço parte do projeto dele. E eu aceitei entrar nesse projeto. E queridos, quando a gente entra num terreno, num território desconhecido, é fácil ou é difícil? É difícil, mas é a hora que a gente mais depende de Deus. Cada passo que a gente dá, a gente depende de Deus. A gente pergunta para Deus, a gente confia em Deus. E quantas experiências eu tenho tido através da escola, querido. Deus tem me ensinado, mas todos os dias eu falo com Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me mostra, me guia, me dá o plano, me dá a direção. E o Senhor tem dado dia após dia. Essa semana eu tive uma experiência diferente. Eu fui todos os dias no IPE, nós oramos. Temos uma escala de oração, todos os funcionários oram, todos os professores oram, né? Tem um relógio. E eu fui orar no meu horário, na semana passada isso, foi na sexta-feira. E eu entrei para orar, comecei a pedir ao Senhor sua bênção, que Ele queria fazer, e Deus falou na hora comigo uma estratégia. Ele falava assim comigo: essas pessoas que estão aqui são ministras,
são pastores, estão como um canal, um instrumento meu aqui neste lugar. Então eu quero que você ministre ao coração delas, para que elas possam ministrar ao coração das crianças, de outros. E o Senhor me deu uma estratégia, uma direção, de toda semana compartilhar uma mensagem que alimentasse o coração dessa equipe. Falei, Deus, mas o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu fale sobre educação? O Senhor quer que eu fale sobre a vida infantil? Né? Eu fiquei pensando, e não era nada disso. O que Deus mandou eu fazer é ministrar no coração dessas pessoas aquilo que elas precisam receber: cura, fé, autoridade, sabedoria, unção. Querido, e nós começamos a fazer. Segunda-feira nós começamos lá. Eu vou dizer para vocês que foi tão surpreendente. Guilherme está ali. Guilherme estava lá de testemunha, viu, gente? Ainda bem que ele está aqui, que ele sabe. Nós fizemos nosso momento. Meia hora, queridos. Meia hora. Final do expediente. Mas foi o mover de Deus. Foi um derramar de uma graça tão especial naquele lugar, que a vontade era não ir embora. Deus falou profundamente ao coração daquelas pessoas ali. No dia seguinte, elas estavam testemunhando, estavam compartilhando, estavam dizendo o que Deus fez na vida delas. Então, a gente precisa entender, ser um com Deus faz toda a diferença. Fazer o que Deus quer vai abrir o céu sobre a sua vida. Mas se você também não entender o que Deus quer de você, o céu fecha. As bênçãos são impedidas. Há uma batalha maior. A gente precisa alinhar o nosso coração com o Senhor. Amém? Todos os dias avaliar isso. Então vamos lá, o que eu quero falar com você sobre trazer o reino de Deus através da oração? Já guardou aí os tipos de pessoas? Já se achou? Você se achou? O que você quer ser? O que você quer viver? Então preste atenção. Expulsar demônio é trazer o reino. É isso mesmo. Trazer o reino de Deus na terra passa por expulsar demônios. O mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno. Existem legiões e legiões de demônios em toda a terra agindo, querido. E você acha que você está imune, leso, né? Disso não está. Então você precisa exercer sua autoridade, expulsando o demônio. Aonde, pastor? Em qualquer lugar que eu for, vou chegar na esquina agora, vou sair expulsando demônio? Não. Começa a expulsar nos lugares que o Senhor já te confiou. Primeira coisa que Deus te confiou, você mesmo. Pastor, mas a gente tem que expulsar demônio na vida da gente? Tem. Demônio que age na sua mente, que lança setas na sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções, o seu coração, que te tenta, que fala um monte de mentira para você, que você é isso, que você é aquilo, que você não pode, que você não é capaz, que você é mentiroso, que você é adúltero, que você é isso, você é aquilo outro. Expulsar. Querido, é sem brincadeira isso, é muito sério. Muitas vezes nós assumimos uma posição de nos intimidar, nos acuar. Muitas vezes a gente aceita muito facilmente aquilo que vem contra nós como uma verdade. E a gente, ao contrário, a gente tem que reagir, a gente tem que falar contra, a gente tem que mandar embora. Manda embora na sua casa. Você está percebendo que o clima espiritual não está bom na sua casa, expulsa esse demônio de lá. Você está vendo na vida do seu filho que alguma coisa está errada, que ele está diferente. Gente, quantas vezes acontece isso? Você percebe alguma coisa que está interferindo nas emoções dele, no sono dele, na saúde dele. O que você tem que fazer? Colocar a mão na cabeça e expulsar, e repreender, mandar embora essa perturbação. Você está entendendo?
Então passa, o reino de Deus, ele se estabelece quando os demônios saem. A gente precisa entender isso. Foi uma ordem de Jesus, sim ou não? Jesus disse que deu aos discípulos autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, expulsar os demônios, curar os enfermos. É isso, a autoridade que foi confiada para mim, para você. Agora abre em Atos 3, 1 a 8. Eu quero te mostrar algo muito importante. Você precisa entender isso. Glória a Deus. Atos 3, de 1 a 8, é uma experiência que Pedro e João tiveram na cura de um coxo. Quero que você preste atenção no que é dito nessa palavra aqui. 3, de 1 a 8 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Um homem que queria esmola, um homem doente, um homem paralítico, um homem com uma deficiência que estava atrás de uma esmola. Queria uma resposta imediata, queria algo que suprisse uma necessidade dele. Mas aí os apóstolos aqui não tinham recurso naquele momento, mas eles tinham algo muito mais poderoso, muito mais eficaz do que algumas moedas, querido. Eles usaram a autoridade que foi dada, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Querido, que desculpa nós temos para fazer a obra de Deus? Que desculpa nós temos para dar respostas para as pessoas que nos procuram? Muitas vezes vão aparecer pessoas perto de você querendo esmola. Então, vocês não querem nem Deus, não, elas querem esmola. Elas querem um benefício, elas querem receber alguma coisa. Mas a gente sabe, querido, que nem sempre isso é saudável, é a melhor opção. Mas você tem dentro de você um tesouro, uma riqueza que é muito mais preciosa, muito mais poderosa. O nome de Jesus Cristo está em você. Esse nome tem poder. Você acredita nisso? Que você pode orar para uma pessoa em nome de Jesus ela ser curada? Você pode declarar uma vitória na vida de uma pessoa em nome de Jesus? A pessoa está oprimida, está triste, está deprimida. Você pode, em nome de Jesus, declarar que sai aquela tristeza da vida dela? A gente tem resposta. Nós temos soluções dadas por Deus. Agora preste atenção que esses homens falaram, Pedro e João, cheios do poder de Deus. Mas olha o que eles disseram, versículo 12 e 16, diz assim: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus,
a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Versículo 14. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedisse que vos concedesse um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aleluia. Quem que cura, querido? Sou eu e você? Quem que opera milagres? É a nossa capacidade, a nossa inteligência? Não. É o nome poderoso de Jesus. É o poder de Deus, através do Espírito Santo, agindo através da nossa vida. Amém? Você acredita nisso mesmo? O dom, a capacidade de exercer autoridade não é para você ficar vaidoso. Não é para você achar que você é melhor que os outros. Eles mesmo aqui ficaram constrangidos. Mas Deus te deu para você implantar o reino de Deus nessa terra. Para você ajudar a manifestar o reino de Deus nesse mundo. Amém? Você quer fazer parte desse projeto? Você anseia implantar junto com Deus o reino dele nessa terra? Tem uma autoridade liberada que nós precisamos tomar posse. Amém? O que uma pessoa em unidade com Deus precisa fazer? Quem é um com Deus? O que ela precisa fazer? Primeira coisa, queridos, a gente precisa proclamar as boas novas do Evangelho. Não tem como as pessoas se converterem, não tem como elas se arrependerem, não tem como elas serem iluminadas por Deus, se a palavra de Deus não for pregada. Se a gente não abrir a nossa boca e fizer a nossa parte. Eu estou vivendo um tempo na minha vida em que Deus está aproximando os meus parentes de mim. Não estou me referindo nem a minha mãe e meu pai, não, mas meus parentes, tios, primos. Eu tenho visto muita luta acontecer na minha família de origem, querido. E eu tenho orado. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dá oportunidades, me mostra os momentos certos de eu falar, de eu orar, de eu mostrar de alguma forma que o Senhor está comigo, que o Senhor está em mim. Querida, Deus tem dado. Semana passada eu fiquei muito feliz, porque eu mandei uma mensagem para uma prima, eu já não converso há muito tempo, ela está passando um momento muito difícil, e naquele primeiro momento ela não me respondeu. Eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? Como que eu vou me achegar? Eu quero pregar a tua palavra, eu quero falar para ela das boas novas. E aí depois de uns 3 dias ela me responde a mensagem, de uma forma tão carinhosa, tão receptiva. Eu falei, meu Deus, que maravilha. E aí eu aproveitei e entrei, né? Comecei a ministrar, mandei para ela umas coisas que Deus colocou no meu coração. Então, se a gente se abre, Deus faz. Mas se você não se importar com isso, querido, se isso não for uma preocupação do seu coração, como Deus vai te usar? Como se converterão se não há quem pregue? Diz a palavra de Deus. Você tem se importado com isso? Quantas pessoas você conversa durante a sua semana? Na farmácia, no banco, no trabalho, no elevador, na rua? Quantas pessoas você cumprimenta? Quantas pessoas você fala sobre os problemas que estão acontecendo? Você viu isso? Você viu aquilo? Ó, fulano isso. Ó, você viu o que aconteceu? Para falar notícia ruim, a gente fala que é uma maravilha, né? Notícia ruim passa rapidinho. E notícia boa? Será que a gente está mais habituado a falar de notícia ruim do que de notícia boa? O Evangelho são as boas novas. O Evangelho é a boa notícia do reino de Deus na terra. É Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A gente precisa se posicionar melhor, a gente precisa voltar o nosso coração para isso, amém?
Proclamar as boas novas. Proclamar é falar abertamente. Mas não é só proclamar, tem que clamar também. Proclamar é falar. Clamar é falar com Deus. É pedir a Deus com intensidade. Você ora por isso nas suas orações? Ou você só está preocupado só com os seus alvos, seus pedidos lá diante de Deus todo dia? Você clama a Deus pela salvação das pessoas. O mundo está aí em trevas, está chegando a última semana. Você tem orado por isso? Precisamos clamar ao Senhor para que as pessoas sejam iluminadas, sejam tocadas por Deus, amém? Outra coisa que a gente precisa fazer, quando a gente está em unidade com Deus, precisamos ajudar os irmãos a se encherem do Espírito Santo. Preste atenção numa coisa, querido. Não basta a sua casa ficar limpa e vazia. Não basta você não ter nenhuma influência do inimigo na sua vida. Não tem demônio em você, não tem algo que te prende, te contamina. Ficar vazio, diz a palavra de Deus, Jesus falou que voltam 7 demônios piores do que tinha antes. O que a gente tem que fazer com essa casa espiritual? Para que ela permaneça firme em Deus, ela tem que estar cheia do Espírito Santo, preenchida, tomada, controlada pelo Espírito de Deus, para que o mal não tenha lugar. O diabo não precisa de muita coisa, querido, é só dar um lugarzinho que ele se achega. Mas se o Espírito de Deus está morando ali, governando ali, agindo ali, não tem lugar para o diabo na sua vida. Não tem lugar para demônio na sua vida. Depois você olha lá, Mateus 12 fala sobre isso. Não é à toa que Jesus ensinou. Agora eu tenho que me preocupar com quem está à minha volta também. O seu marido está cheio do Espírito Santo, você preocupa com isso? Seus filhos estão recebendo, estão experimentando o Espírito de Deus, a sua casa está recebendo o Espírito de Deus. Seus parentes, seus amigos, seus irmãos da igreja. Querido, a gente pode ministrar sobre a vida um do outro. Coisa mais linda é quando a igreja, está em adoração, quando a igreja está reunida e o Espírito de Deus vem, derrama, não é? E nós nos sentimos tão tocados, tão cheios, que a gente quer distribuir para o outro. Quem está cheio quer transbordar, não é assim? Quando a gente sente que está muito cheio, a gente quer dar para alguém. O problema é que muitas vezes a gente não está cheio. Às vezes a gente não tem nem para a gente, vai dar para os outros. Não tem força, não tem ânimo. Mas se você se encher, e você pode se encher, se você buscar, se você transbordar, você vai ter para dar. Você vai ter para distribuir, você vai colocar a mão sobre as pessoas, você vai orar e elas também vão ser cheias do Espírito de Deus, amém? Coisa mais linda a gente viver a plenitude do Espírito Santo, ir a lugares mais fundos, sair do raso, ir no profundo do Espírito, amém? Tem um rio para a gente mergulhar, acessível a nós, amém? E por último, querido, eu quero reforçar essa verdade. Se você é um com Deus, se você ora, você precisa expulsar os demônios. Você é casa de Deus. Você é cheio de Deus. Não negocie com as coisas desse mundo. Não negocie com o pecado. Por mais que você sinta, às vezes, enfraquecido, mas decida se levantar e enfrentar aquilo que está te atormentando. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, muitas vezes, eu falei isso hoje com uma pessoa, o diabo prende muitas vidas nos segredos. O segredo, as coisas ocultas, escondidas, pecados, traumas, situações da vida escondidas, podem ser uma arma na mão do inimigo para te prender. Quando você confessa, quando você fala, o simples fato de você declarar,
Você já está trazendo luz sobre o seu interior. Você já está permitindo Deus agir na sua vida. Deus já pode usar alguém para te abençoar, para orar por você, para mandar embora aquilo ali que está te atormentando, para declarar que você está perdoado. Você sabia que a Bíblia diz que o crente pode declarar que o outro está perdoado? Em nome do Senhor Jesus? Quando um pecado é confessado? Olha a autoridade que foi dada a nós, querido. Você pode livrar pessoas do inferno através da sua oração, da sua autoridade. Amém? A gente precisa aprofundar nisso aí. Eu queria falar com vocês nessa noite. Deixa eu dizer outra coisa para você importante. Que eu falei semana passada, eu vou falar de novo. Não peça para Deus aquilo que Ele mandou você fazer. Tem orações que a gente faz de forma errada. Tem coisas na sua vida que não é para você pedir para Deus fazer por você. É você que precisa usar a autoridade e determinar sobre a sua vida. Por exemplo, eu não quero esse mal sobre mim, eu não aceito essa enfermidade na minha vida, sai daqui agora essa perturbação, eu te ordeno, eu repreendo isso que está agindo, esse medo que está agindo na minha vida agora, em nome do Senhor Jesus. Eu exerço autoridade, eu resisto, eu mando aqui, eu que tenho autoridade aqui neste lugar. Então são palavras que a gente determina, não que a gente pede. Senhor, manda embora todo o mal que está aqui. Deus entende você falar isso, mas Ele pode estar pensando assim, mas eu já te dei autoridade para você mandar embora. Não é verdade? Eu te dei autoridade para você orar por esse enfermo. Né, os presbíteros? O presbítero fará oração, o enfermo será curado. Girar com óleo. Você crê na palavra ou não, querido? Vamos colocar os presbíteros hoje para orar, então? Por cura, aqui nessa noite. É isso, exercer a nossa fé. Amém? Olha como você está orando. Muda as suas palavras. Muda o seu jeito de orar. Tenha mais ousadia em Deus para você declarar as coisas na sua vida. Você vai ver que muita coisa vai mudar. Muitas coisas vão melhorar, vão fluir melhor. Você que é marido, querido, tem autoridade sacerdotal na sua vida. Você põe ordem na sua casa. É só você pedir para Deus pôr, não, você põe ordem na sua casa. Isso aqui não, isso aqui sim, isso pode, isso não permito. Acabou. Você que manda. Amém, homens? Cadê o amém dos homens fora? Amém. Glória a Deus. A gente precisa entender qual é o nosso lugar. Qual é o nosso papel, a nossa posição em Cristo Jesus.